Olá! Hoje a gente vai mergulhar na incrível engenharia biológica por trás do sistema reprodutor feminino. É um sistema que, olha, funciona com a precisão de um relógio movido por um ritmo e um propósito muito claro. Para a gente entender como tudo isso funciona, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos pegar o ritmo do sistema, depois passamos pela anatomia, seguimos a jornada do folículo e entendemos a orquestra hormonal. Aí a gente vai ver como dois ciclos acontecem ao mesmo tempo e, no final, qual o grande propósito de tudo isso. Então, para começar, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que não estamos falando de um sistema estático, parado. Pelo contrário, ele opera num ciclo super preciso que se repete, mês após mês. É como um relógio biológico interno. E isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? O que faz esse sistema ser um mestre tão perfeito na marcação do tempo? A resposta para isso está toda no ciclo menstrual. Ele é basicamente uma série de eventos que se repetem, regidos por uma dança hormonal super complexa e por várias mudanças fisiológicas no corpo. Mas antes de toda essa ação começar, a gente precisa conhecer os personagens principais, certo? Vamos dar uma olhada nas estruturas anatômicas que fazem tudo isso acontecer, os atores desse drama mensal. E olha, cada uma dessas partes tem um trabalho super específico e crucial na jornada da reprodução. Desde a produção do óvulo lá no ovário, até a preparação de um lugar quentinho e seguro para ele crescer no útero. Ok, agora vamos dar um zoom bem lá dentro do ovário para acompanhar a jornada do nosso verdadeiro protagonista dessa história toda, o folículo ovariano. Esse processo todo tem um nome, foliculogênese. E é uma sequência, sabe, perfeitamente orquestrada. O mais fascinante aqui é pensar que, de vários candidatos que começam essa corrida, o corpo seleciona apenas um para se tornar o folículo dominante. É ele que vai ter a chance de liberar um óvulo. Mas claro, nada disso acontece do nada, né? Por trás de tudo tem uma verdadeira orquestra de hormônios regendo o espetáculo. São eles que dão os comandos. E o comando de tudo isso vem de cima, lá do cérebro. O hipotálamo e a hipófise, eles são os verdadeiros maestros dessa orquestra hormonal. E essa tabela aqui mostra direitinho como funciona essa cadeia de comando. Pensa assim, o gene RH, lá do hipotálamo, dá um toque na hipófise. A hipófise, então, libera o FSH e o LH. Esses dois vão até os ovários e mandam eles produzirem estrogênio e progesterona. E são esses hormônios que criam um ciclo de feedback que faz tudo girar. E aqui vem um ponto super importante. Esses hormônios, eles não comandam só uma coisa. Eles são como maestros de duas orquestras tocando em perfeita sincronia. Eles coordenam dois ciclos que estão totalmente ligados e acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, a gente tem o ciclo ovariano, que é basicamente a história do óvulo desde o seu desenvolvimento até a sua liberação. Do outro lado, acontece o ciclo uterino, que é a história da preparação do útero, a arrumação da casa, para receber esse óvulo. Então, o ciclo ovariano é tipo uma peça em 3 atos. Primeiro, o crescimento do folículo. Depois, o grande momento da liberação do óvulo. E, por fim, a transformação do que sobrou do folículo. E, ao mesmo tempo, o que acontece no útero é um reflexo direto do que está rolando no ovário. Primeiro, ele se desfaz do revestimento antigo, na menstruação. Depois, ele se reconstrói, fica mais espesso. E, por último, ele se enche de nutrientes, ficando prontinho para uma possível gravidez. E aqui está o clímax de todo o processo. O pico do hormônio LH. É genial. Funciona como um interruptor biológico. Normalmente, o estrogênio manda um sinal de calma aí. Mas quando ele atinge um nível muito, muito alto, o sinal inverte e vira um vai. Isso causa uma onda gigante de LH, que é o gatilho final para o folículo se romper e liberar o óvulo. Isso é a ovulação. E depois de toda essa dança, de toda essa coordenação, a gente chega na razão de ser de tudo isso, o propósito final desse ciclo tão intrincado, a possibilidade de criar uma nova vida. Se a fertilização acontece, o sistema tem que mudar de rota rapidamente para manter a gravidez. A prioridade passa a ser impedir a menstruação. E para isso, o corpo lúteo, aquela glândula temporária que produz progesterona, precisa ser resgatado e continuar trabalhando. E o herói dessa missão de resgate é um hormônio chamado HCG. É ele que avisa o corpo, opa, temos uma gravidez aqui. O trabalho dele é basicamente imitar o LH, para manter o corpo lúteo produzindo progesterona sem parar, até que a placenta esteja pronta para assumir essa função. E depois das primeiras 7 semanas, mais ou menos, a placenta vira a principal fábrica de hormônios da gestação. Ela produz um monte de substâncias essenciais, tanto para o desenvolvimento do feto, quanto para a adaptação do corpo da mãe.
E, finalmente, o sistema já começa a se preparar para o pós-parto, com 2 hormônios super importantes para a lactação. É bem simples, a prolactina é quem produz o leite e a ocitocina é quem faz o leite sair, ou seja, ser entregue. Da jornada de um único folículo até essa sinfonia de hormônios, o ciclo reprodutivo feminino é uma verdadeira obra-prima de sincronia e coordenação biológica. E isso nos faz pensar, na elegância incrível que existe por trás dos processos mais fundamentais da própria vida.